Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Eu sou a Prof. Valesca, de jornalismo. Muito obrigada pela sua audiência e do outro lado, por estar estudando jornalismo e comunicação comigo. Por favor, siga esse canal, comente se você gostar e siga também nas redes sociais. É só procurar Prof. Valesca de jornalismo ou jornalismo para concurso que você vai nos encontrar. Hoje a aula é sobre jargões jornalísticos, os mais cobrados em concursos públicos, ou talvez dicionário da comunicação. Algumas bancas também gostam de cobrar esse item, dicionário da comunicação, mas se trata dos jargões jornalísticos. As palavras mais usadas aí entre os diferentes campos de atuação do jornalista, porque pode-se distinguir as áreas e ter significados diferentes, como sonora da TV é diferente da sonora do rádio, por exemplo. Então, o dicionário da comunicação, ele é bem abrangente. Ele pode ter um dicionário da comunicação organizacional, um dicionário da comunicação mercadológica, da assessoria de imprensa, do rádio, da TV. Então, você precisa estar atento ao seu edital, sobre o que está se tratando e, claro, estudar os jargões que você tem mais dificuldade para quando encontrar ficar fácil de fazer uma diferenciação. Em forma de tópicos, para a gente passar rapidinho aqui alguns dos jargões mais conhecidos dentro das provas de concurso e acredito que do dia a dia do jornalista. Começando pelo lead, que é a estrutura inicial da notícia, que precisa responder às perguntas básicas como o que, quem, quando, onde, como e porquê. Nem sempre se responde todas, porque nem sempre se tem todas essas informações, mas a orientação é que se entregue, né? Talvez num primeiro momento de apuração não tenha todas as informações, mas ao longo do dia precisa completar e entregar uma notícia fechada, mais completa possível, a partir desse primeiro parágrafo com as informações mais importantes. O lead só é construído quando se tem uma pauta, que é um planejamento da matéria, da reportagem que vai ser produzida. Antigamente, os jornais tinham um pauteiro específico que olhava para os principais meios de informação, como o governo federal, estadual, municipal, ruas, enfim, todos os contextos que podem ter notícias e escolhiam, organizavam esses por ordem de prioridade e designavam essas pautas para os seus repórteres. No entanto, algumas emissoras, né, do interior, principalmente, que não tem uma estrutura tão grande e que não conta com um pauteiro específico, eu não sei nem se as grandes estruturas ainda têm pauteiros, porque a profissão do jornalista está tão sobrecarregada. Algumas estruturas do interior acabam não tendo esse profissional que selecione especificamente, talvez fique direcionado, né, para o chefe de redação, ou até mesmo o próprio repórter acaba entendendo a sua pauta e indo atrás das suas informações. Então, a partir daí, entra a apuração, que é o processo de coleta e verificação das informações. Um jornalista jamais pode divulgar uma informação sem que ela seja confirmada por quem se tem conhecimento da informação. E essa confirmação é feita através da fonte, que pode ser, né, uma pessoa ou também um documento, uma instituição que vai oferecer as informações. Cuidado com a interpretação da questão, né? A gente está vendo o que significa e também tem o que nós jornalistas entendemos o que significa e também o que a banca acredita que os jargões significam. Então, precisamos sempre pensar de acordo com a banca para que a gente acerte as questões, obviamente. Então, se a banca, né, informar que um documento é uma fonte, precisamos entender que sim, o documento ele é uma fonte. Então, coloca lá no certo da Sebrasp, da Quadrix. E sim, documentos também são fontes, né? Não é só uma interpretação equivocada. Eu vou pular ali para o último item, que é o sutiã, porque ainda está dentro do contexto das redações e dos jornais digitais, jornais impressos,
que sutiã, com certeza sutiã foi feito por um jornalista machista. O sutiã, assim, dá um entender de que o sutiã sustenta os seios, então a linha fina abaixo ou acima do título da manchete, né, da reportagem, sustenta a manchete. Essa é a relação do sutiã. Mas eu prefiro, assim, associar sutiã a subtítulo. Pegar o S do sutiã e exercitar a minha cabeça de lembrar do subtítulo, que é exatamente o que vai ficar abaixo do título, é o sutiã, tá? A linha fina também, ou gravata, que é o que sustenta aqui o pescoço do homem e o sutiã da mulher. Tá bem? Follow-up e K&I são jargões da assessoria de imprensa. Follow-up é a prática de acompanhar o reengajamento dos profissionais da mídia, né? O assessor, ele manda um release e ele pode entrar em contato, ele pode monitorar se essa pauta vai entrar ou não, ou se o jornalista precisa de mais informações a respeito daquilo, ou até mesmo uma entrevista com a fonte do assessorado. Então, o follow-up é acompanhar esse material. E a Quadrix adora bastante usar esse jargão. Questions and Answers são perguntas e respostas que eu já vi a Quadrix usar também, que pode vir em 2 formatos. Um deles é gênero jornalístico, que é aquele contexto de perguntas e respostas dentro da notícia, ou até o material de assessoria de imprensa, que é quando o assessorado precisa executar o media training para o seu assessorado, ou seja, o assessorado ele vai chegar numa entrevista coletiva e vai precisar saber responder todas as perguntas dos jornalistas, né? Perguntas e respostas. Tem que estar preparado para isso. Então, pode ser também um processo de treinamento, mas você só vai conseguir marcar ali a afirmação com base no enunciado, né? Observando o que se pede. Eu trouxe aqui um exemplo que eu pedi para a inteligência artificial fazer, só para a gente enxergar de uma forma didática como observar a localização da linha fina, ou do sutiã, ou da gravata, que é bem embaixo da manchete ali. Lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Essa é a manchete do jornal. E a linha fina, o sutiã, a gravata, fica ali, ó. Cidades de Minas e Espírito Santo paralisam o abastecimento. Escolas são fechadas. Essa é a linha fina. Tá bom? Lembra aí. Subtítulo. Fechamento. O fechamento deadline tem associações com significados. E talvez a banca possa te confundir. Por isso é preciso prestar bastante atenção. O momento final de produção da edição, ali o fechamento, sabe no jornal impresso, quando sai a data? Então, esse é o momento final da produção da edição do jornal do dia, para você conseguir buscar depois essas informações. Já o deadline é o prazo final para a entrega do material. O jornal entrar no ar às 7 horas, precisa ser entregue no máximo até às 6, vamos dizer assim, mas geralmente o material ele é entregue, sei lá, dependendo, né, se a fonte demorou para informar, enfim, para fechar um conteúdo, vai entrar super em cima, mas em tese existe um período, um tempo que o jornalista precisa produzir, trabalhar e fazer a entrega desse material para que possa entrar dentro da estrutura do jornal a tempo, né? E não se perca o time, né? Porque se for uma informação factual, se não conseguiu fechar e não entrou, não entra mais, vai ficar velha. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados. Por isso, o deadline é referente a esse prazo final de entrega. A retranca é uma palavra-chave que fica entre um parágrafo e outro dentro da matéria. Tem a estrutura ali, eu já vou mostrar para vocês uma imagem. Tem uma estrutura, tem um título
e uma outra estrutura de parágrafo. A retranca é o que conecta esses dois parágrafos, que é o que conecta no sentido de que termina aí tem um título, né, que é a retranca, e começa outro, para que não fique as mesmas informações. Off é uma informação que foi obtida sem identificação da fonte, não pode a fonte não pode ser divulgada. Barriga é quando se publica uma informação falsa, e aí diz que o jornal deu uma barrigada, geralmente quando quer dar um furo e não faz uma checagem em profundidade e acaba acontecendo. Gancho é um fato que se justifica pela realização da matéria. Eu coloquei o leia mais aqui porque pode ser um gancho para continuar, tá? E o gancho e o switch também tem um contexto parecido. A switch é uma continuação da notícia já divulgada anteriormente, que pode ser um gancho, né? Na compreensão. Você está falando sobre um acidente, pode ter um gancho para continuar esse assunto depois. Mas eu usaria a palavra sequência. Ali em switch, colocando o S de switch e o S de sequência, para dar sequência a essa informação, que é geralmente isso que as bancas utilizam quando se trata de switch. Então tem que cuidar o que a gente entende sobre os jargões, o que a gente aprendeu e o que realmente significa. Só para ilustrar o que eu estava falando sobre a retranca, essa imagem é do blog Comunicação e Mídia, que eles também fizeram um material assim sobre jargões e estrutura da notícia. Acabei utilizando esse material deles para mostrar um exemplo da linha fina acima do título, onde está o sutiã, né, a gravata, acima do título. Geralmente é embaixo, mas dessa vez está em cima. Então, trouxe para a gente identificar que é possível. E a retranca ali, ó, a retranca é aquele título indicando para o leitor que vai começar a se falar de uma outra coisa, né, de um outro contexto dentro daquele assunto, enfim, que fica entre um parágrafo e outro. O espelho é o planejamento editorial da publicação do telejornal. É muito difícil que um jornal vá ao ar sem um espelho, porque o comunicador, o apresentador, precisa saber a estrutura, o que vai acontecer, ele precisa ler essas informações. O repórter, ele até consegue memorizar algumas sequências de falas, quando está caminhando, enfim, dentro das suas passagens. Mas um apresentador não consegue decorar todas as informações sem um espelho, então precisa enxergar esses dados, precisa estar organizado com ordem de relevância para a abertura do jornal. O copydesk é uma revisão e edição dos textos jornalísticos, ele geralmente era utilizado com jornais impressos. Então, o copydesk não é um copia e cola, o copydesk é a revisão e a edição, né, desse material. O furo é uma notícia em primeira mão, acho que é um jargão mais famoso. O nariz de cera é ficar enrolando ali no primeiro parágrafo especificamente, sem falar as informações importantes. E nariz de cera e cozinhar texto, no meu ponto de vista, também tem características parecidas. Porque cozinhar texto também é ficar falando para complementar as informações. Mas é o seguinte, o nariz de cera, tu tem os dados e tu não entrega os dados e fica trazendo outras informações que não são os dados principais ali do lead. E o cozinhar texto dentro da notícia, às vezes o jornalista não tem todas as informações. E para não ficar, né, tão vazio, enfim, fica cozinhando, fica trazendo dados, o contexto, fica buscando informações para que se possa preencher aquele lugar. Então, para aumentar ali o tamanho da notícia. Depois, pé de página é a última informação da matéria ou o fechamento do texto. Chapéu, ou a cartola,
no meu tempo de jornalismo, a gente chamava de cartola, né? Que é aquele título que fica acima da manchete. Mas também pode ser chamada de chapéu, depende aí do que a banca interpreta. O olho geralmente ele vem com citação dentro de um quadradinho no jornal impresso, pode ser também dentro do no jornal digital, aí ele já é realmente um parágrafo ou uma frase que precisa ser destacada dentro daquele texto, aí se chama de olho. Sobe som é um comando de rádio e TV para aumentar o áudio, ou fade in, ou fade down, que é para subir e descer o áudio. Cabeça é o texto lido pelo apresentador para introduzir uma reportagem. Perceba que, né, varia tanto do jornal impresso, quanto para televisão, quanto para o radiojornalismo. Precisa, se eu fosse trazer, né, todos os jargões do dicionário de comunicação, ia ser um vídeo de muito grande, porque, como eu falei no início do vídeo, tem verbetes sobre muitas áreas dentro da comunicação. Então, trouxe aqui uns mais utilizados. A passagem é o momento que o repórter aparece na reportagem. A sonora é o trecho da entrevista utilizado no material audiovisual. Aqui, audiovisual pode entrar tanto para a TV quanto para o rádio. Povo fala entrevistas curtas com pessoas que estavam na região e que possivelmente presenciaram aquele acidente, aquele evento, aquela situação e que forneceram informações. Embargo são informações que só podem ser divulgadas em determinada data ou horário. É uma combinação utilizada na assessoria de imprensa. É também um jargão bem recorrente da Quadrix. Aqui eu trouxe um exemplo também do blog Comunicação e Mídia, do olho no jornal impresso. Exatamente ali, ó, tem uns destaques que o teu olho é direcionado para isso, porque o resto do texto tu precisa, né, fazer toda a leitura linear, por isso o olho tem esse destaque. Rapidinho, algumas questõezinhas para a gente treinar, que é só uma questão de interpretar, a gente já consegue dar conta. Questão de 2024 diz o seguinte: entre os recursos de edição de uma reportagem, aquele que seleciona um determinado trecho, colocando em destaque para o leitor vamos pensar, tanto uma reportagem impressa quanto uma reportagem digital pode ter um trecho então deve ser dentro do texto, em destaque. Então, poderia ser o olho que vai destacar um trecho, igual a gente viu ali no slide anterior? Será? O subtítulo vai destacar um trecho? A retranca que é aquele título entre uma notícia, entre um parágrafo e outro, que vai destacar esse trecho? Ou a linha de apoio, que é o sutiã ou a gravata que vai destacar esse trecho, hein? Bom, vamos pensar o seguinte, ó, que entre esses recursos de edição da reportagem, o trecho precisa ser um trecho dentro do texto. Então, não poderia ser o subtítulo, nem a retranca, que a retranca é uma palavra, duas palavras, talvez, não é nenhuma frase, então um trecho, talvez que poderia ter um período, dois, e nem a linha de apoio. O box, eu acho que o box seria uma questão de pensar ali, associar o box com o olho, né? Mas a resposta certa é olho. Depois, outra questão de 2025 diz o seguinte: em jornalismo, matéria subordinada a outra matéria ou a manchete da página é denominada. Olha só que interessante o jeito que a Unicentro trouxe, a FAU, o Unicentro trouxe essa questão. A matéria terminou aqui,
né? O contexto terminou. E aí tem uma outra matéria que é subordinada, um outro parágrafo dessa matéria que é subordinada ao parágrafo anterior. E aí, como é que é denominado isso? Retranca. Retranca. Por quê? Porque é aquela palavra que fica, aquelas palavras que ficam ali entre uma e outra. É uma boa definição essa de ser subordinado. Olho não é, porque a gente já entendeu que precisa ser um destaque. Suelto, eu não sei o que é. A cartola ou chapéu é aquela palavra lá em cima da manchete. E a gravata é a linha fina ou o sutiã ou o subtítulo. Mais uma questãozinha de 2024. No jornalismo impresso, essa coisa do jornalismo impresso serve como um complemento linguístico para a foto. Vamos imaginar. Jornalismo impresso, capa, fotografia, manchete, fotografia, complemento linguístico para a foto. O que é? É a linha de apoio que fica embaixo da foto? Aí vai ser o título, a foto e a linha de apoio? Não, é a legenda. Legenda, essa é fácil. A retranca não é, porque aquela não é um complemento para a foto. O infográfico poderia ser, né, na interpretação, um complemento linguístico para a foto. Mas, na verdade, o infográfico ele não é linguístico, né? O infográfico vai trazer imagens, enfim, desenhos, gráficos, vetores. E a manchete também tem que cuidar da interpretação, mas a manchete não é um complemento linguístico para a foto, é a legenda. Tava fácil aqui. Social Media, não, Instituto Social Univida, de 2024. Palavra ou expressão curta colocada acima do título. Se é acima do título, pode ser a linha fina. Pode ser. Mas diz palavra ou expressão curta. Já estou olhando ali, linha fina é a alternativa D. Usada para indicar o assunto de que trata o texto e os textos que vêm abaixo dela. E aí, é linha fina ou é chapéu, que é a cartola? Eu acredito que, para interpretar essa questão, a linha fina não seria uma palavra ou expressão curta. Ela é um subtítulo que tem uma oração com início, meio e fim, né? Com seus complementos. Então, eu não usaria a linha fina para identificar que é uma palavra ou expressão curta. Para ser uma palavra só, trânsito é o chapéu, que é a cartola. Por isso diferencia um jargão do outro. Quero agradecer a sua audiência aí do outro lado, acompanhando aqui o canal, estudando comigo. Espero que tenha ajudado você dentro dos seus estudos de jornalismo. Segue nas redes sociais aí, tem até um grupo de estudos, é só você escanear o QR Code aqui em cima e que o meu Linktree vai te direcionar para as nossas redes para estudarmos juntos. Um grande abraço.